Olá, seja muito bem-vindo ao programa Vida e Saúde. Sempre agradecendo a presença e a participação de você, telespectador que está aí do outro lado. Quero lembrar sempre do nosso e-mail, doutor@biomedicosaude.com.br, e também, é claro, do nosso site, www.biomedicosaude.com.br. O programa de hoje vai falar sobre desenvolvimento de pessoas. Você, como está o seu desenvolvimento pessoal, profissional? De que maneira você está se preparando para o mercado de trabalho? Como você se relaciona, inclusive, com os seus familiares, com a sua família? De que maneira você se relaciona com as pessoas? Para isso, estamos aqui com o diretor do Instituto DeoCarne, em Bauru e região, João Paulo Dias. João, muito obrigado pela presença e pela participação. Muito obrigado, Luiz, pelo convite de estar aqui. É sempre uma satisfação estar falando aqui com você. Obrigado. A gente que agradece, João, a nossa parceria, os esclarecimentos e a formação que você passa para todos os nossos telespectadores. O João Paulo Dias é trainer e partner do DeoCarne Training aqui em Bauru, que é uma escola justamente que forma líderes. João, quer queira, quer não, hoje a adversidade ela faz parte da vida. A gente sabe disso há muito tempo. Superar as adversidades é um dos maiores obstáculos que a gente tem, que as pessoas encontram, né? E que as pessoas enfrentam. Os problemas, sejam grandes ou pequenos, isso, claro, varia bastante conforme a pessoa e conforme o mapa da pessoa, conforme ela enxerga tudo isso. E que se tem desde quando a pessoa nasce, né? Às vezes, a criança, na busca de uma alimentação, já tem um grande desafio. Independentemente da vida ser boa ou ruim, né? Ela sempre procura esses caminhos para melhorar essa qualidade de vida. E todos nós, inesperadamente, ou muitas vezes encontramos esses problemas. Como, João Paulo, como desenvolver habilidades para fortalecer os relacionamentos, tanto no profissional quanto no pessoal? É preciso que as pessoas busquem orientação para isso? Primeiramente, falar sobre desenvolver, né, essas habilidades interpessoais é muito importante. Dizer assim, é possível você aprender sozinho? É possível por tentativa e erro. Às vezes você vai, conversa com uma pessoa, fala de um jeito e você percebe, certo, até no andar da carruagem, que ela não está gostando. Dentro dos nossos treinamentos, nós trabalhamos diversos princípios a respeito de relações humanas. O primeiro deles, e o mais importante, um dos importantes, é não critique, não condene, não se queixe. O que é isso? Imagina aquela pessoa, Luiz, que vive criticando a outra, falando mal das pessoas, condenando a outra. Como que você vê uma pessoa assim? Naturalmente, nós já pensamos, se ela fala da outra, ela fala de mim. Isso, é a primeira coisa que a gente pensa. É a primeira coisa. E aí também, não se queixe. O que é não se queixar? Sabe aquela pessoa espalha rodinha? Tá todo mundo conversando. Já chega. Aí chega aquela pessoa que ela só vem reclamar, falar do funcionário, falar de governo, falar do patrão, falar de tudo. Tudo tá ruim, né? Tudo tá ruim. Se tá chovendo é porque tá chovendo, se tá sol é porque tá sol, se tá frio é porque tá frio. Então, assim, se você quer ter uma boa relação com as pessoas, não critique as pessoas, não condene, porque tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, se você fosse aquela pessoa com os mesmos amigos, com os mesmos professores, os mesmos pais, você seria aquela pessoa. Então, às vezes, a gente fica condenando as pessoas, porque nós tivemos uma educação diferente, vivemos de uma forma diferente. E o não se queixar é isso, porque ninguém gosta de ficar perto de pessoas que vivem se queixando. E é legal que você falou de orientação. Isso. Não é aquilo que você não sabe que te atrapalha, mas é aquilo que você pensa que sabe. Como assim? Porque, Luiz, se você pensa assim, não, eu já sei tudo sobre relações humanas, você vai ler mais sobre relações humanas? Não. Se eu sei tudo sobre saúde, você vai assistir um programa sobre saúde? Não, porque você já sabe. Ou você pensa que sabe. Exatamente. Então, o maior problema nosso não é aquilo que nós não sabemos, mas é aquilo que nós acreditamos que já sabemos, porque aí paramos de pesquisar. Então, é possível, o bom da orientação é que aprendemos muito mais rápido,
por caminhos que pessoas já percorreram. Sozinho é possível, mas a duras penas. E geralmente demora mais e o resultado, muitas vezes, ele não é o que se espera, não é isso, João Paulo? Exato, porque fica por tentativa e erro. Então, tentativa e erro ensina? Lógico que ensina. Mas e como seria você não precisar se errar? Aí vem aquilo, né? Aprender com os erros de quem já errou. Isso é aprendizado. Isso é um bom livro, isso é um bom curso, porque vem baseado em pessoas que já viveram aquilo, que já presenciaram, e aí não precisa mais errar. Nós estamos em 2016 e cometemos erros que há 100 anos atrás cometíamos. Se faziam, né? E por quê? Porque muitas vezes nós não temos esse conhecimento, não sabemos como proceder diante de algumas situações. João, é muito importante você citar isso e que durante a entrevista, por isso que eu falo, e sempre cito aqui no Biomédico Saúde, a gente busca dentro do programa, dentro da nossa empresa, dentro do Biomédico Saúde, dentro do programa aqui Vida e Saúde, a gente sempre busca trazer qualidade de vida para os nossos telespectadores ou, melhor dizendo, a gente sempre busca ferramentas para que você aí do outro lado consiga, com a sua ferramenta, com aquilo que você viveu, como você mesmo muito bem citou, para que essa pessoa realmente consiga buscar o melhor para ela. Exato. E é impressionante como a gente aqui numa simples conversa, né, num bate-papo, que é isso que a gente passa para os nossos amigos aí do outro lado, como que a gente já aprende, né? Você citando. Certa vez eu indaguei a minha esposa, que trabalha comigo na empresa, a gente trabalha junto, né? Eu indaguei justamente isso, João Paulo. Falei, mas tem tanta gente idosa aí, empresários de sucesso, que justamente aprenderam errando. Isso não quer dizer que você tem que cometer os mesmos erros que ele, né? Ele já errou por você. Ele já, é óbvio, respeitando o contexto de cada um e a contextualização daquela situação, mas é muito importante isso que você citou, João. E essa busca da qualidade de vida, essa busca do não errar, do aprender, ela passa muito por isso. Quando você citou o não critique, e repito, cada um tem a sua ferramenta, eu sempre gosto muito de um ditado, de uma frase da Gal Costa, ela tem uma música que cita: cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, né? Então, isso passa também pela gratidão, a pessoa ser grata ao ambiente que ela vive, João? Exato, porque assim, a gratidão, se você, eu digo assim, muitas vezes a gente reclama de tudo, né? Isso. De criticar. E se você vive criticando, você, aí entra um pouco assim fala de lei de atração, você atrai aquilo que você está vivendo. Mas como assim? É muito simples, se você vive reclamando, quem procura acha. Quem procura. E se você procura coisas para viver criticando, você só vai encontrar mais coisas para criticar. Então, não é que você fechar o olho para isso, não é isso. Mas é viver assim, é viver criticando. Não é aceitar as coisas, é viver, só fazer isso o tempo todo. Porque você encontra muitas pessoas que tá chovendo, que é o sol. Exato. Tá sol, tá calor, tá muito quente, e aí chove, e aí tá fresco demais, enfim. Nunca tá bom, né, João? E nós temos que saber que é período. Nós passamos em janeiro um período de chuva. Muito provavelmente agora vem um período de seca. E daqui uma semana, se continuar calor, vão começar a falar: nossa, mas não vai chover? Não vai, é período. Então é saber que esses períodos acontecem. Vai ter períodos de chuva, períodos de seca, períodos de plantio, períodos de colheita e assim por diante. Maravilha. João Paulo, você está citando justamente dentro do Instituto, né, do Deocarne, como que essas pessoas podem trabalhar com isso e que isso realmente a gente ouve, observa, assiste histórias fantásticas de pessoas que superaram adversidades que, se fosse conosco hoje, ela não poderia. Então, muito importante isso, e repito, o Biomédico Saúde, através do programa Vida e Saúde, ele busca isso. Eu sempre digo que o nome mais bonito que uma pessoa pode ouvir é o nome, né? Eu falar João Paulo, eu falar Bruno, eu falar Luiz Henrique. Quando eu escuto Luiz Henrique, eu quase que me desarmo, seja a situação que for. É importante, João Paulo, valorizar essas pessoas, conhecer elas pelo nome. É importante tudo isso, João Paulo? Deocarne já tem uma frase que ele fala a respeito do nome.
e nós trabalhamos muito esse princípio de saber o nome, de chamar o nome, as pessoas pelo nome. Mas por que isso? Primeiramente, é importante destacarmos aqui que quando eu chego e chamo Luiz Henrique, ou eu chamo qualquer pessoa pelo nome, e principalmente aquelas que não é de convívio diário, eu estou enaltecendo a pessoa por trás do nome. Ela se sente valorizada, né? Exato. Não é para demonstrar que eu sou uma pessoa que tem uma boa memória, por exemplo, mas é para enaltecer a pessoa, para valorizar a pessoa por trás do nome. Então, nós temos algumas técnicas de memorização de nome. Por quê? Você já passou por alguma situação onde chega alguém que é importante para você e você não lembra o nome? Quem nunca passou por uma situação, às vezes até de você estar com aquela pessoa, como é que vai? Pergunta da família, pergunta de todo mundo, né? Ou de muitas pessoas, como diz o Marcos Gutierrez, pergunta de várias pessoas e você fala assim, mas eu não lembro daquela pessoa. Exato. Quem foi? E existe técnica dentro dessa orientação, dentro dessa formação, João Paulo? Existe técnicas para isso? Existe. E nós temos algumas, eu trouxe duas aqui para poder exemplificar. Por Uma favor. delas é a rima. Por exemplo, você rimar o nome da pessoa para não esquecer. Luiz com juiz, João com balão, você rima. Por quê? O nosso cérebro consegue gravar mais fácil essas rimas. Então. Outra coisa é associação. Você associar a pessoa com a aparência dela, mas isso é lógico que você não vai falar para a pessoa. Isso é mentalmente. É uma técnica interna. Interna. Então você associa a pessoa, por exemplo, Maria Clara, e ela é clarinha. Então você vai associando isso. Por quê? Se essa pessoa, você quer guardar o nome dela... É uma dica importante. Exato. São algumas das técnicas que nós trabalhamos dentro do treinamento. Para que é isso? Para você realmente valorizar as pessoas que são importantes para você. E é legal, faz um teste. Depois de assistir esse programa, vai no supermercado, olha no crachá e chama a pessoa pelo nome. Só para fazer um teste. Você vai ver a reação. Uma que você já vai fazer o dia dela mais feliz. Mais feliz. E ela vai ficar grata com você. Agora imagina se nós chamarmos aqueles clientes, fornecedores, amigos, enfim, o leque de opções que nós temos para poder atender, fazer as pessoas se sentirem importantes, que de fato é. E a possibilidade de você conseguir e consumar um negócio ou uma venda é muito maior, não é, João Paulo? Exato, porque a pessoa se torna importante, ela se sente, né? Às vezes ela é importante, mas ela se sente importante porque você agiu. Você não só ficou pensando, não, o Luiz é importante, o João Paulo é importante, aquele cliente é importante. Ele não. se sentiu importante, ele se sentiu. Você valorizou ele, é isso, João Paulo? Exato. E com ação, que é o que fica, né? Não é aquilo que você sabe, mas é aquilo que você faz, que é o que todo mundo vê. Então, quando você faz isso, chama as pessoas pelo nome, você está enaltecendo as pessoas. A gente observa, eu já tenho esse hábito, né, de geralmente quando eu chego em algum lugar, seja onde for, numa lanchonete, ou enfim, qualquer lugar que eu vou, eu tenho esse hábito. Até aprendi isso com o meu amigo, fica aqui o meu abraço ao José Eduardo, advogado, né, e também com o ex-prefeito da cidade de onde eu vim, de Cândido Mota, Roberto Bueno, radialista. Ele chama realmente todos pelo nome. Então, a partir daí, ele tem um ambiente muito mais favorável e também pela própria pessoa ter essa gratidão, ser uma pessoa simpática e criar realmente esse ambiente favorável para ele trabalhar e também se relacionar com as pessoas. Muito bacana. João Paulo, a gente sabe que o século XXI, hoje, né, o século em que estamos, a comunicação tem crescido muito. Né? Essa comunicação entre as pessoas, está aí a internet com vídeos e mais vídeos falando, as pessoas hoje elas gostam de aparecer, querem se comunicar. Ela é a menina dos olhos realmente do século XXI. Comunicar-se com confiança, não são todos que conseguem, né? Você ter aquela confiança, muitas vezes tem pessoas que gaguejam, tem pessoas que têm vergonha, tem pessoas até que não gostam, mas precisam se aparecer. Mas comunicar de uma forma correta, de uma forma assertiva é muito importante. E, inclusive, é uma maneira de você motivar as pessoas. Eu posso treinar essa comunicação, João Paulo? Eu tenho como treinar isso?
eu tenho como, de forma assertiva, como eu disse aqui, motivar os outros a utilizar da sua imagem, a se vestir bem, que isso também é uma comunicação. E principalmente, eu posso treinar e me aperfeiçoar para isso? Pode. Nós precisamos pensar aqui, primeiramente, alguns aspectos. Para a comunicação ser com autoconfiança, para transparecer isso, você tem que ter alguns pontos. O primeiro, você tem que ter adquirido o direito de falar sobre o assunto. Ou seja, entender bem sobre o assunto. Exato. E esse direito ou veio de muita pesquisa ou de muita vivência. Por exemplo, se eu vim aqui começar a falar sobre transplante de coração, eu não vou conseguir. Até falar, por quê? Porque não faz parte daquilo que eu busquei, daquilo que eu vivenciei, daquilo que eu estudei. Então, o primeiro ponto é o quê? Falar sobre aquilo que você adquiriu direito. O segundo ponto é você estar com vontade de passar esse conteúdo. Porque você falou assim, a pessoa não tem essa vontade, não quer, mas precisa. Se ela não quer, ela não vai fazer bem. Por mais que ela tenha... Você vê que é uma sequência. Primeiro você tem que ter o conhecimento. Segundo, a vontade de passar isso para as pessoas. Existe um terceiro passo? E existe ainda um terceiro passo. Eu quero pedir então para você, guarde aí o terceiro passo. A gente está aqui no limite do horário para o intervalo. Eu vou para o intervalo e a gente volta então, revendo o primeiro, o segundo passo e você já fala do terceiro passo. A gente volta em instantes. Até já. Quer saber o que eu estou aprontando aqui? Entre no nosso site e acesse o FIB Dicas. Eu já postei um monte de vídeos lá falando dos cursos da FIB. Eu tô te esperando no FIB Dicas, hein? Até mais! Olá, estamos de volta ao programa Vida e Saúde. Sempre agradecendo a presença de você que está aí do outro lado, a sua participação. Hoje falando sobre desenvolvimento de pessoas. Interessante o tema, né? Interessante e importante. Para que você sempre aprenda, se aprimore e busque esse aprimoramento. Para isso, estamos aqui com o João Paulo Dias, que é trainer e partner da Dale Carne, aqui em Bauru. João, mais uma vez, obrigado pela presença, pela participação, pelos excelentes esclarecimentos e principalmente pela essa formação, né, que você passa aqui pra gente. A gente falou então, João Paulo, no primeiro bloco, na primeira parte do programa, da comunicação, o grande diferencial. Eu quero que você fale de novo, então, o primeiro e o segundo, rapidamente, e já cite, então, o terceiro passo. Ok. O primeiro, então, como eu estava dizendo, é adquirir o direito de falar por estudo ou experiência. Por excelência no assunto, Isso, né? por você já ter vivência no assunto. Certo. O segundo é você ter vontade de falar sobre o assunto. Porque nós dois, todos nós temos experiência e vivência e lemos sobre o assunto, mas nem tudo gostamos de falar sobre. Exato. E o terceiro é o entusiasmo em falar sobre. Se sentir empolgado, se mostrar. Exato. Sabe aquele assunto que você fica assim alucinado, você quer contar para todo mundo. Esse sim, vale você gravar o vídeo, colocar na mídia. Por quê? Todo mundo vai querer ver, vai sentir aquilo que você está sentindo. É o entusiasmo, a paixão pelo assunto. Bacana, sensacional. E para nos comunicarmos com autoconfiança e todas essas técnicas, habilidades, porque nós estamos falando de habilidades sobre relacionamento, comunicação e outras que vamos discorrer, preciso muito treino. É igual músico. O músico não fica bom tocando 1 hora por dia, 2 horas por semana. Então, se você quer ter habilidades de relacionamento, comunicação e entre outras que vamos discutir aqui, é muito treino. É praticar, praticar e praticar. Maravilha. Não tem jeito. Você está falando de treino, né, João Paulo? E a gente sabe que realmente treinar, praticar, né? Recentemente, apesar de eu não torcer, por exemplo, para o São Paulo, o Rogério Ceni, o goleiro, né, bastante conhecido nacionalmente e internacionalmente, ele se aposentou. E uma das perguntas que eu assisti a entrevista dele foi justamente essa. Ele era o primeiro a chegar no treino e o último a sair. Ele ficava todo dia, mesmo atingindo a excelência, treinando, praticando. Um líder, ele provavelmente, possivelmente, tem que estar sempre buscando emocionar as pessoas. Ele está sempre emocionando pessoas, ele está encorajando, ele é aquela pessoa, como o próprio nome diz, ele é o líder. Então ele tem que estar, de preferência, emocionando essas pessoas, engajando
Eu posso aprender, João Paulo, a energizar essas pessoas, a ser aquele líder que chega e vamos lá e vem comigo e vamos vender, vamos praticar, vamos emocionar. Isso existe? Existe, Luiz. E é legal você falou um pouquinho a respeito do treino, nós estamos falando porque não tem jeito. O sucesso, ele deixa marcas. E o Rogério Ceni, como você disse, o sucesso dele é o quê? Ele treinava muito. Então ele tinha o prestígio que tinha, por mais que vão falar, não, o mérito não vem por ser esporte, mas o que? A pessoa dele treinava muito. Então o resultado está aí. Tantos anos dedicado e com louvor. Quando você falou sobre comunicação, de engajar as pessoas, energizar, nós trabalhamos algumas ferramentas. Vou falar de duas, que é modulação da voz, certo? Tem que condizer com a intenção. Por exemplo, se o seu negócio agora é emocionar as pessoas, você não vai falar energizando. Aí você tem que falar tocando o coração da pessoa. Entendi. Fazer com que ela seja tocada por aquilo que você quer. Agora você falou de vendas. Aí você tem que falar, vamos lá, vamos bater a meta. Aí você tem que passar isso. Então, quando você fala de emocionar, de engajar, de energizar as pessoas, a sua voz tem que condizer com aquilo que você está querendo passar. Entendi. Se for algo mais tranquilo, fique tranquilo. Quer dizer, dificilmente você vai observar, por exemplo, numa canção ou num momento mais calmo, uma voz mais agressiva, e sim uma voz mais calma, menos incisiva e assim por diante. Tudo isso são técnicas. Exato. Maravilha. É técnicas que você aprende e decide no momento e na hora que você quer usar. Perfeito. Ainda dentro desse mecanismo, né, da comunicação, existe como é que eu posso dizer, uma técnica, né, para me comunicar de forma mais clara, de forma mais concisa, de forma mais motivadora. Tudo existe uma técnica para eu, por exemplo, ser mais convincente numa venda, ou mesmo no passar uma ideia num produto, ou até num serviço. Me permita. A gente vê, por exemplo, numa novela, um bom ator, né? Como que ele, constantemente, estando num papel de bandido ou de mocinho, você se convence, você às vezes nem lembra, nossa, esse ator na última novela ele era tão bonzinho, eu nem reconhecia aquele personagem. Em contrapartida, você observa alguns atores, né, algumas atrizes que falam, nossa, parece que ela é sempre a mesma pessoa, eu sempre vejo ela como aquela pessoa, né, como aquele primeiro papel que ela fez. Claro, tem papéis que marcam, mas enfim, existe como eu treinar isso, mecanismo para que eu consiga passar essa emoção, essa ideia e assim por diante? Luiz, é delicado falar nisso assim porque a interpretação, né, mas você trouxe a novela. A novela nada mais é assim, nós vivemos papéis. Como nós assim? somos personagens? Nós somos personagens. Você quer ver um exemplo? Você age da mesma forma com seu filho do que com seu pai? Não, de forma alguma. Por quê? Num determinado momento com o seu filho, você tem que exercer o papel de pai. Só que a hora que você vai falar com o seu pai, você já não é mais pai, você é filho. Isso. Então, com a esposa, com um amigo, então nós somos cercados de papéis. Quando eu falo que é delicado, porque às vezes essa interpretação, né, é impressionante como as coisas que funcionam caem para o lado negativo. Você falou de clareza. É o exemplo do desenho. O que é o desenho? Eu chego aqui e falo alguma coisa para você, normalmente falo, o que é o desenho? Parece que eu estou desdenhando da sua compreensão. Quer que eu explique melhor, né? Exato. Só que assim, esse quer que eu desenhe é fantástico, porque a nossa mente, ela grava imagens. Você quer ver um exemplo? Pense no morango. Com certeza você pensou o morango vermelho, o cabinho verde, enfim. Você não ficou pensando na palavra morango. Não tem como, o cérebro grava imagens. O que eu quero dizer com isso? Uma forma de você passar ideias claras é muitas vezes através de desenho. Entendi. Por que a novela, esses filmes, essas coisas gravam? Porque mexe com emoção e a imagem. Exato. Então isso grava. E para finalizar, quando você passar alguma ideia, não pergunte para a pessoa assim, você entendeu? Com certeza ela vai dizer, sim, entendi. Ao invés disso, experimente perguntar, o que você entendeu do que eu acabei de ensinar? Muito importante. E aí a pessoa vai
dizer alguns pontos, ou ela vai dizer que não entendeu nada e você começa. Então, assim, tudo isso são técnicas. Maravilha. Por que técnicas? Porque alguém já passou por isso, usou e deu certo. Alguém já teve essa experiência. Exato. Maravilha. João Paulo, a gente está chegando aqui no final do nosso programa, Desenvolvimento de Pessoa. Agradeço mais uma vez sua presença, sua participação e quero que você aí do outro lado também cresça junto com a gente, também passe a ter essa experiência e busque sempre essa qualidade de vida. João Paulo, o desenvolvimento de pessoas, a gente sabe que ele é um processo. As pessoas se desenvolvem das mais diversas maneiras possíveis e imagináveis, no mapa e no estilo e no jeito, na maneira de cada um. Eu quero que você deixe aqui uma mensagem do Dale Carnegie, uma mensagem sua, para que as pessoas possam se desenvolver como pessoas no seu dia a dia e, de uma maneira geral, na sua vida. Iniciamos falando sobre dificuldades e exatamente isso, desenvolvimento. É importante pensar aqui que o que determina o tamanho de um problema é a sua condição, é o seu estado. Então, um problema pode ser grande, por exemplo, se você enfrenta um problema muito grande, é porque você está diante dele pequeno. E muitas vezes você passa por algum problema muito grande para outra pessoa e para você não é, porque para aquela situação você está grande, você está forte. Então o que eu trago é assim, nós precisamos nos desenvolver, seja através de um bom filme, através de um bom livro, através de um bom curso, e não ser um só, porque quanto mais nos desenvolvemos, menos vai ser as dificuldades. Não que não vamos ter dificuldade, mas o seu cérebro vai passar e vai superar muito mais fácil. Agradeço, deixo aqui a mensagem para você, siga-nos no Dale Carnegie Bauru no Facebook ou dalecarnegiebauru.com.br. Deixe seu comentário, suas dúvidas e lá sempre estamos postando conteúdo para contribuir com esse crescimento. Maravilha, João Paulo. Eu que agradeço a sua presença, a sua participação. Fica aqui já o nosso convite para próximos programas, para a gente dar continuidade realmente a esse treinamento, esse crescimento. A gente agradece muito essa parceria, esse espírito que você traz para nós aqui de estar sempre buscando esse aperfeiçoamento, essa busca interna do ser humano e também, claro, de melhorar a sua qualidade de vida. Fica aqui também embaixo, provavelmente você está vendo aí o www.biomedicosaude.com.br, a nossa fanpage, o nosso canal no YouTube, onde você pode rever esse programa e todos os outros. E como você também citou aí, a página do Dale Carnegie, do dalecarnegiebauru.com.br e também a fanpage. Mais uma vez agradeço a você a presença, a participação. Siga-nos no Twitter, no YouTube, na fanpage, no Facebook, no Snapchat. Então, a comunicação, como citou aí o João Paulo, realmente faz parte do nosso século XXI e a gente busca sempre chegar até você. Muito obrigado e até a próxima. Um grande abraço.